Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Curiosidades. Você é uma pessoa que acredita em casos sobrenaturais? Acredita em lendas? Ou você acha que nada disso existe? Você acha possível que algo folclórico pode ser verdade? Todas as terças-feiras contaremos sobre uma lenda do folclore brasileiro. 7 lendas no total. Nessa primeira lenda você vai conhecer o corpo seco. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe. Ative o sininho das notificações para que possamos integrar vídeos novos para vocês. Corpo Seco. O folclore brasileiro é um dos maiores compilados de lendas de todo o mundo. Algumas vezes nós não damos importância para essas histórias e focamos em contos de outros países e outras culturas. Mas saiba que as histórias daqui podem ser tão boas ou até melhores do que a de outras culturas ao mundo afora. Claramente, entre essas histórias, as mais famosas são a do Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, Cuca e Lobisomem. O problema é por falta de catalogação, essas lendas acabam se perdendo com o decorrer do tempo. Por causa disso, é muito importante resgatar memórias desses contos, que muita gente diz que tem um pé na realidade. Uma dessas histórias arrepiantes do folclore nacional já foi contada em vários lugares do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, assim como em alguns lugares da região Sudeste e Centro-Oeste. Porém, ao longo do tempo, as histórias estão se perdendo. Eu estou falando do corpo seco, uma criatura maligna que foi rejeitado tanto por Deus quanto pelo diabo. Venha comigo embarcar nessa história. No século XX, o Brasil era um país predominante católico. A igreja possuía uma grande influência no cotidiano das pessoas. Dessa maneira, os ensinamentos religiosos estavam atrelados ao imaginário coletivo. Entre eles estavam, claro, os 10 mandamentos. Não faz sentido os 10 mandamentos e a história do corpo seco, mas calma, eu vou te explicar. A lenda contada em algumas regiões do estado de São Paulo afirma que havia um homem chamado Zé Maximiliano. Em alguns lugares varia o nome da pessoa. Ele seria o homem que mais tarde seria a entidade chamada de Corpo Seco. Esse homem teria morado na região da Serra da Mantiqueira, um lugar com pequenas montanhas no estado de Minas e São Paulo. O problema desse sujeito é que ele era um homem muito mau. Ninguém gostava dele, ele não tratava ninguém bem. Prova disso é que seus pais ele nem respeitava, chegando a agredi-los e xingar diversas vezes. Acho que deu para entender porque Zé Maximiliano não era uma pessoa boa. Acontece é que um certo dia essa má pessoa encontrou a morte. Não se sabe o certo motivo, porém histórias mais recentes dizem que foi assassinado a tiros e acabou sendo enterrado no cemitério local. Só que devido às suas maldades e por ter descumprido a maioria dos mandamentos, inclusive de honrar seus pais, nem Deus e nem o diabo quiseram ficar com sua alma. E se isso não fosse o suficiente, nem a própria terra quis seu corpo e o cuspiu de volta em uma forma de um corpo cadavérico, com aparência seca, de onde ele ganhou esse nome, corpo seco. Como ele não foi aceito nem por Deus nem pelo diabo, ele vagava na região, atormentando as pessoas. Desse modo, decidiu-se que seu corpo seria transferido para um local quando fosse dia, porque seus ataques só aconteciam à noite. Assim ele foi transportado para um local onde tinha um córrego, porque diziam que ele não conseguiria atravessar. Desde então o corpo seco fica de espreita no mato próximo ao córrego, tentando pegar as pessoas desavisadas que passam pela região, tentando matá-las. A lenda fala de pessoas que fugiram da criatura quando fazia suas trilhas em bosque da região, principalmente em noites de sexta-feiras. Como toda lenda, existe outra versão para o corpo seco. Neste relato, Zé também era um homem muito mau, e suas maldades não ocorreu somente com seus pais. Ele seria um fazendeiro muito rico, mas ao mesmo tempo muito egoísta, que cultivava diversos tipos de alimentos. Sua propriedade tinha grandes plantações de grãos e palmares com diversas frutas. Ele possuía um grande armazém para estocar comida, já que diversas vezes sua produção excedia as vendas aos mercados. Em um certo ano, uma terrível seca atingiu a região onde ele morava.
e fez com que os fazendeiros da região não conseguissem produzir quase nada. Com isso, o povo da região também começou a passar fome. O povo desesperado pediu auxílio a Zé. O problema é que eles pediram a pessoa errada. O fazendeiro se recusou a ajudar e não deu um grão sequer. As pessoas famintas, revoltadas, decidiram tomar os alimentos à força, já que estavam desesperados e com fome. No meio da confusão e da briga, ele acabou sendo morto, mas sua alma não se conformava com aquilo. Ele tinha desejo de vingança. O seu desejo era muito grande. Sua alma não conseguia passar para o outro lado do mundo. E por causa disso, acabou se transformando em uma criatura horrível, com as mesmas características da primeira versão. Só que nessa versão, o corpo seco conseguiu aspectos mortais e de certa forma um tanto vampirescos. Para não desaparecer para sempre, ele teria que sugar o sangue de suas vítimas. E como ele estava amaldiçoado, não poderia ir à cidade atrás do povo. E por isso ele se escondia nas matas e lugares afastados, para aproveitar de quem estava distraído. Também existe outra versão. Essa é bem menos conhecida, de que na verdade o corpo seco seria uma mulher. Seu corpo não foi aceito pela terra e com isso foi transferido para uma caverna. Por causa disso, moradores da região dizem ouvir chamados e gritos de uma mulher vindo de dentro da caverna. Existem relatos de que essa lenda era tão forte antigamente que alimentou versões de que a Serra do Corpo Seco em Ituiutaba, Minas Gerais, seria por causa dessa entidade, na história folclórica. Apesar de ser uma lenda, existem pessoas que juram de pé junto algum dia viram o corpo seco ao andarem sozinha por trilhas desertas no interior do país. Outros, por superstição ou por ouvirem relatos de amigos e conhecidos, preferem não se arriscar em trilhas desertas. E você, já ouviu falar no corpo seco? Digite aí nos comentários. E o vídeo vai chegando ao fim. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.